I feel the need for speed. Eu tenho uma necessidade por velocidade, sim, senhor. E é por isso que eu vim aqui falar com vocês sobre Top Gun Maverick, a aguardadíssima sequência do clássico dos anos 80. Vim toda a caráter, como vocês estão percebendo aqui, com a minha jaqueta militar bafônica que eu ganhei de presente do meu irmão e da minha cunhada. Mas a pergunta que não quer calar: esse filme é realmente melhor do que o primeiro? Ovacionado em Cannes, 100% de aprovação no Rotten Tomatoes. Será mesmo que esse filme superou o original? Vou contar isso pra vocês agora. Vem cá. E aí, meus amores, aqui é a Rafa Gomes. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês sobre Top Gun Maverick. Mas antes da gente se afundar nesse bate-papo, não esquece de fazer o seu dever de casa, se inscrever e, é claro, ativar as notificações para você sempre receber as novidades que chegam por aqui no canal. E lá nas redes sociais eu espero vocês também pra gente continuar com esse bate-papo, porque lá eu dou dicas, vídeos de curiosidades, tem muita coisa boa sempre chegando por lá. Então é claro que o nosso papo continua no Instagram, no @RafaGomes, e no TikTok, no @RafaGomesC. Agora, pega o seu Ray-Ban, pega a sua jaqueta militar, seu macacãozinho, porque nós vamos falar sobre esse filme, que era uma das sequências mais aguardadas. A produção original foi lançada em 86, dirigida por Tony Scott, infelizmente saudoso Tony Scott, que tirou a sua vida em 2012. Ele é irmão do cineasta Ridley Scott, responsável pela franquia Alien, por Gladiador e tantas outras produções como Raised by Wolves, lá da HBO Max. E nessa sequência aqui, a gente tem uma sequência direta de 86, mas obviamente com esse ato gigantesco de tempo, né, gente? Então a gente vai acompanhar nessa trama o nosso Maverick, o Pete Mitchell, né? Que é o personagem vivido pelo Tom Cruise, ainda tentando lidar com a perda do Gus, que a gente tem lá no primeiro filme. E agora como esse cara que assumiu essa figura paterna pro filho do seu amigo, que é o Bradley, vivido pelo Miles Teller, que, gente, ficou igualzinho o Gus. Aquele bigodinho e aquele cabelo no tom um pouco mais loiro deixou ele exatamente igual ao ator Anthony Edwards, que interpretou o Gus lá em 1980. E aqui a gente não apenas tem a relação meio paternal, mas também bem conturbada entre os dois, como a gente vê também o nosso personagem aqui, vivido pelo Tom Cruise, envelhecendo e lidando com os desafios da tecnologia, que também podem colocar em risco o seu trabalho, à medida que ele também recebe um convite para poder cuidar de uma nova tropa de pilotos, que são os novos pilotos mais sensacionais dos Estados Unidos, mas que podem ser convocados para uma missão perigosíssima de vida ou morte. E esse é um filme, gente, que ele vai bem direto ao ponto, até porque, como a gente teve lá no primeiro filme, toda aquela questão da preparação do Top Gun, né, que são aqueles pilotos que formam esse grupo super de elite da Força Aérea Norte-Americana. Essa produção não tenta voltar nessa explicação. Embora a abertura do filme seja exatamente igual à abertura do original, a gente tem uma produção que já vai logo direto ao ponto em uma missão e consegue explorar bastante os seus personagens, trazendo personagens secundários que têm o seu protagonismo, mas, é claro, sempre mantendo o cerne da questão em volta dessa dinâmica bem conturbada entre o Maverick e também o Bradley, que aqui atende pelo seu codinome de Rooster. É uma dinâmica que ficou muito bem construída. Eu amei a forma como eles honraram a memória do Gus. Esse é um filme que tem ligações completamente diretas ao primeiro filme. Então é óbvio que se você não assistiu o clássico de 86, a sua experiência vai ficar muito pobre, ainda que o filme traga algumas tomadas do original, justamente para contextualizar o pessoal que tá ali no cinema assistindo o filme, que talvez não tenha uma memória muito boa ou que talvez não tenha assistido o longo original. Mas é uma produção que, ao mesmo tempo que olha para o passado e para a obra de Tony Scott, também olha para o futuro da saga. Ainda que esse seja um filme bem amarradinho e bem fechadinho, do mesmo jeito que o primeiro é claro que o sucesso desse filme nos cinemas pode engatilhar o resgate dessa franquia e realmente trazer um comeback daqueles para os cinemas. Então, assim, não se espantem se daqui a algum tempo a Paramount decidir investir num Top Gun 3. E eu acho que, se seguir a pegada desse filme,
funcionará muito bem, viu, gente? Porque o que eu amei nesse filme são as cenas acrobáticas. Nós temos muitas cenas desse tipo lá no original, mas aqui tudo foi escalonado a uma potência muito maior, porque assim como a missão que os personagens vão enfrentar é realmente uma missão bem complexa, eles se apropriaram de tudo isso para poder investir pesado nas manobras. Então, espere ver um filme que é realmente alucinante em termos de cenas aéreas. São cenas aéreas incríveis. É claro que o Tom Cruise está aqui fazendo seu papel como aquele cara que não tem dublê. Então é claro que ele protagoniza a maior parte das cenas eletrizantes que a gente tem nesse filme. E o Joseph Kosinski fez um trabalho muito bom. Ele é o mesmo diretor de Tron Legacy, assim como ele também é diretor de um filme da Netflix que estreia no mês de junho. Eu tô falando de Spider-Head, que é um filme com Chris Hemsworth. E ele fez um trabalho de direção maravilhoso nesse filme. A gente tem também o envolvimento de Christopher McQuarrie, que é o mesmo responsável pela franquia de Missão Impossível. Ele tem assumido os últimos projetos e ele já tem uma parceria muito boa com o Tom Cruise. Então é uma dupla que mandou muito bem numa franquia e que voltou aqui a trabalhar em conjunto novamente nessa produção. E o Tom Cruise também assume o papel de produtor desse filme. Dá pra ver muito bem o dedo dele ali, gente. Ele é um cara que sempre valorizou muito as cenas de ação, justamente por amar desempenhá-las. Então esse é um filme que vai muito mais além nessa questão, não apenas nas cenas aéreas, mas até mesmo na construção do conceito do filme. A gente tem um conceito que remete muito ao clássico dos anos 80, a cena de abertura é exatamente igual à cena de abertura do original, o que eu achei lindo porque fica aqui como uma genuína homenagem ao diretor Tony Scott, que eu falei pra vocês que infelizmente faleceu em 2012, ao mesmo tempo que também mostra toda essa beleza da Força Aérea Norte-Americana, sob uma fotografia belíssima que explora o nascer do dia, explora o pôr do sol. Então a gente tem um jogo de contrastes e luz natural que é incrível e que encanta os nossos olhos. Esse é um filme que enche realmente os nossos olhos e nos leva ao mesmo nível de adrenalina dos seus personagens. Então é um filme que não apenas desafia os protagonistas, como também desafia a própria audiência, levando a gente ali, ó, pra pontinha do nosso assento. Em alguns momentos eu tava ali apertando o braço do meu marido, porque eu tava tão angustiada com o nível de tensão da cena, e eu nem me dei conta que eu tava apertando o braço dele do jeito que eu tava, porque eu tava totalmente entregue ao filme. Eu fui totalmente absorvida pela produção e esse é um dos aspectos que faz com que Top Gun Maverick consiga ser melhor do que o primeiro. O primeiro filme tem essa experiência bem visceral, de chamar a audiência pra dentro da trama, mas aqui, como o nível das acrobacias é 1000 vezes pior, é 1000 vezes melhor, na verdade, então esse é um filme que exige uma capacidade, um equilíbrio emocional muito grande do seu público. Então, essa é uma produção que, por nos levar pra dentro da trama de uma maneira muito mais intensa e muito mais rápida, consegue superar e muito a experiência que Top Gun, Ases Indomáveis, nos entrega lá nesse clássico dos anos 80. É claro que quando a gente fala que esse filme é melhor do que o clássico, a gente não tá falando que assim, o clássico não é bom, pelo contrário. Eu amo aquele clássico, aquele é um filme que foi feito com um orçamento um pouco mais restrito e também com uma tecnologia totalmente diferente. Então a gente também tem que levar em consideração que são dois momentos da história do cinema, são duas épocas da era tecnológica também. A gente estava ali no boom da era dos computadores, o início dessa era digital, enquanto a gente está aqui no meio de uma era digital que está extremamente evoluída e que segue sendo evolutiva. Então esse é um filme que tem muito mais recurso, muito mais dinheiro, um investimento pesado e traz um elenco jovem muito bom. Glenn Powell é um ator que eu gosto pra caramba e ele tá aqui no papel que no passado pertenceu a Val Kilmer, que é aquele loiro, bombadão, bonitão, que é arrogante, é um pouco soberbo, mas que também tem um coração um pouco mole. Mas ele é um cara que se esconde por trás desse comportamento, age de forma defensiva para tentar proteger a sua reputação. Então nós temos esses pequenos estereótipos que se referem muito aos estereótipos dos anos 80, à medida que a gente também tem a quebra disso. Nós temos uma personagem feminina muito bacana aqui, que é uma personagem forte, e embora tenha veículos aí que tenham criticado o filme, dizendo que ele era um filme que explorava muito a masculinidade, eu acho isso
Eu acho isso tão desnecessário, porque a gente tá falando de um filme que explora a Força Aérea Norte-Americana. Então, assim, entenda o ambiente, leia um ambiente onde você se encontra, né, gente? A gente tá falando de um filme que tem toda essa pegada viril, então não dá pra você exigir algo menos viril de uma franquia como Top Gun. É o mesmo que exigir menos virilidade da franquia de Velozes e Furiosos, não é? Ela nasceu assim, e embora ela tenha personagens femininas muito boas, a virilidade, ela exala pelos poros. E eu acho que tá tudo bem, isso não diminui o papel da mulher no cinema, não torna a mulher menos importante, até porque a gente tem uma protagonista aqui que entrega o papel, entrega uma personagem, embora ela não tenha tanto destaque assim, quando ela entra em cena, ela é o momento da cena. E eu acho que até o fato dela não ter muito destaque no filme não torna a personagem menor, porque no fim do dia, esse é um filme sobre família, porque, se você se lembra muito bem, ou se você não se lembra, o clássico dos anos 80 aborda muito a relação familiar de irmandade existente entre o Maverick e o Goose. E quando o Goose morre, a gente tem todo aquele momento, aquela crise existencial do Maverick, que desiste de ser um Top Gun, e aí depois acaba voltando, faz uma operação, se arrisca nessa operação, e faz isso justamente para honrar a memória do Goose, que era a única pessoa que ele tinha como família. Ele não tinha vínculo paterno, vínculo materno nenhum, ele era um órfão que tem uma história muito complicada com seu pai, que foi acusado de imprudência quando era piloto. Então, assim, existe todo um contexto familiar dentro da essência de Top Gun, e isso aqui é trazido de volta, porque ele projetou toda a relação de irmandade que ele teve com o Goose agora pro Rooster, assumindo o papel de pai do Rooster. Então, assim, esse é um filme que fala dessa relação. E aí nós temos todos os outros personagens que orbitam ao redor dessa trama principal. Então, assim, não dá pra fugir disso. Então, quem fica reclamando que é um filme que traz muita masculinidade, supera, porque eu acho que isso é tão desnecessário. Esse é um filme que, em sua essência, ele é sobre uma relação entre dois homens que possuem uma relação de família mesmo. Então, assim, não dá pra esperar outra coisa disso. E é um filme maravilhoso, porque é um filme leve, não é um filme que reforça estereótipos da masculinidade. Embora seja um filme que traga toda essa virilidade a plenos pulmões, é um filme que fala sobre companheirismo, é um filme que fala sobre parceria, sobre trabalho em equipe, aspectos que também foram muito bem trabalhados lá no primeiro filme. E embora esse filme seja um pouquinho longo, a experiência ela é tão poderosa em níveis de adrenalina que você não percebe o tempo passar, você realmente é sucumbido por toda aquela atmosfera e você deseja mais por isso. Você sai do filme com uma sensação maravilhosa de sede. Eu acho que essa é uma das grandes definições de Top Gun Maverick. Você termina o filme com aquele sabor, aquele gosto insaciável, aquele sentimento de quero mais, preciso mais, tenho que ver esse filme de novo. Eu terminei o filme pensando, quero voltar aqui e assistir mais uma vez, porque é um filme que te traz pra dentro da trama, injeta adrenalina num nível gigantesco e depois deixa você ali na poltrona pra tentar administrar tudo isso. Então você termina o filme com aquela sensação de fadiga, de alguém que viveu algo junto daqueles personagens. E no fim do dia é isso que a gente espera de um bom filme de ação. E Top Gun Maverick não é só um filme de ação, é um filme sobre valores familiares, é um filme sobre perdão, é um filme sobre companheirismo, sobre fidelidade, sobre compromisso, sobre parceria. Então, eu acho que é isso que a gente quer assistir no cinema. Filmes que sejam inspiradores ao mesmo tempo que tragam experiências cinematográficas valiosas. E eu tô muito feliz de ter visto esse filme nos cinemas. É um filme que vocês têm que assistir, porque a sonoplastia é sensacional, o design de som é incrível, você escuta os motores dos aviões, dos F-18 e de outras aeronaves que estão ali na produção, você escuta tudo aquilo, é uma experiência incrível e que no fim do dia traz muitas referências ao clássico, que fazem com que a gente enxergue muito do Tony Scott ali naquele filme, embora ele não tenha vivido para ver o seu trabalho ser completo. De qualquer forma, o filme estreia nessa quinta-feira, abre ao som de Highway into the Danger Zone, o que pra mim já foi sensacional, porque traz aquela nostalgia incrível da trilha sonora do original, que é
um primor e vale muito a pena vocês assistirem. Corre lá e não se esqueça de me acompanhar no Instagram, no @RafaGomes e no TikTok, no @RafaGomesC. Valeu, te espero, um beijo e até a próxima.